Fala pessoal do nosso Fofocar Pod, começando mais uma edição aqui, hoje que é segunda-feira, né? E vamos lembrá-lo, né? Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não se inscreveu ainda, ó, não perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui para acompanhar os nossos vídeos aqui inéditos todas as segundas-feiras. Então, se inscreve aí, deixa seu comentário. E vocês sabem, toda segunda-feira a gente recebe um convidado novo, um convidado diferente. E hoje nós vamos receber a astróloga Paula Alquimista, né? Ela é astróloga, ela é especialista em fazer um mapa astral, né? A gente vai conversar um pouco com ela já está aqui, ela está online, que ela não mora em São Paulo, então já vamos bater um papo com a Paula. Oi, Paula, tudo bem? Oi, André, tudo bom? Tô bem também. E, ô Paula, quero te agradecer mais uma vez pela presença, né? A gente sempre faz lives lá no outro canal do YouTube que eu tenho, todas as quintas-feiras, então já te conheço, mas não conheço pessoalmente, mas te conheço pela internet, então te agradeço aí pela presença. Eu peço a desculpa não ter comparecido pessoalmente, porque eu tive um probleminha de saúde, mas já tá tudo certo, tá tudo, mas é melhor evitar grandes viagens, assim, para dar uma economizada no organismo. Não, sem problemas, não tem problema. Nas próximas você vem pessoalmente, enfim, a gente está sempre aqui. Ô Paula, para começar, explica pro pessoal, né, para quem não sabe, o que que é o mapa astral, para que ele serve, pode explicar aí pra gente. O mapa astral, ele funciona assim. É, Quando a gente nasce, existem tensões no céu, planetas, localizações de planeta. Então, nada mais é do que uma fotografia da hora do nosso nascimento. Então, a partir daquele momento, a gente consegue, com aqueles posicionamentos, ver tendências, ver as coisas para a pessoa, inclusive até pode fazer de bebê, né, para saber, para poder direcionar a pessoa por caminhos, porque ali vão ser determinantes algumas coisas, por exemplo, profissão, a saúde da pessoa, como é a tendência da saúde da pessoa, são várias questões que acontecem no momento do nascimento. Entendi. O mapa, então, ele serve para dar alguns alertas para a gente, né? Cuida da saúde, se a pessoa fazer o mapa antes de ter uma profissão, vai por esse caminho, que essa é esse seu caminho. Às vezes a pessoa está na profissão errada, você deveria seguir isso. São orientações, na verdade, né? São orientações inclusive, é direcionamento também, né? Muita gente vem perdida para a gente e a gente consegue ajudar, encaminhar a pessoa ai, mas por aqui não, ai, realmente isso daqui não deu certo. Aí tudo aparece no mapa. Por que não deu certo? O que a pessoa deveria fazer? É muito legal, muito interessante. É uma coisa Entendi. que eu estou bastante tempo e é muito interessante e é muito, muito preciso. Acho que não estaríamos aqui se não fosse tão preciso. Tá bom. E hoje você vai fazer o mapa astral aí de duas figuras bem conhecidas no Brasil, né? Que é o Bolsonaro e o Lula. Então vamos começar pelo Bolsonaro. Pode falar o Vou que. começar pelo Bolsonaro. Hoje, assim, nas lives, né, eu costumo fazer o mapa, dar uma olhadinha no trânsito. Como a gente está aqui no podcast, então eu vou tentar falar mais sobre a pessoa, sobre o mapa astral mesmo, o momento do nascimento, tá? Tá, E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá e a gente tenta responder, tá? tá bom. Vamos lá, então. O Jair Bolsonaro, ele é um ariano, ele, né, quase foi pisciano, por questão de horas mesmo, né? Quando a gente tem o mapa, né, a gente tem aqueles... Parece uma pizza fatiada, tem 12 casas, né? Cada casa representa uma coisa. A dele tá lá bem no comecinho, começou lá, grau zero, né? Cada fatia daquela são 30 graus. Cada grau é um horário do nascimento. Ele nasce no grau zero. Então, assim, se ele tivesse nascido um pouquinho mais cedo, teria nascido pisciano. Então, assim, ele tem bastante influência desse signo tão próximo, né? Então, ele, apesar de ser um ariano com ascendente em Áries, ele é uma pessoa
que tem umas tendências piscianas, às vezes a gente até percebe o Bolsonaro, ele é um pouquinho aéreo, às vezes parece que a pessoa está falando com ele, ele não está prestando atenção, é um pouquinho do pisciano que ele tem, tá? Sim. É muito engraçado. Ele, sendo esse Áries com ascendente em Áries, demonstra para mim uma pessoa que ela tinha muitas tendências a virar militar. Então, assim, é quase que um militar no mapa dele. Geralmente, a pessoa que tem o ascendente em Áries e já nasce nesse signo, ela é uma pessoa um pouco mais energética, mais brava, tem mais energia no corpo dela. Então, toda vez que eu pego alguém que tem ascendente em Áries, né, eu sempre falo para a pessoa, olha, vai fazer exercício, tem que canalizar essa energia, né? Tem que ser uma energia mais canalizada, para não virar nervoso, briga, falar coisa que não deve, né? Então, tem tudo isso. E ele é assim. E é engraçado a história dele, porque realmente ele fez academia militar, ele estudou, né? Ele acabou sendo expulso, porque ele tem algumas revoltinhas, né, no mapa. Ele é uma pessoa um pouco mais contestadora, não aceitava algumas coisas lá de onde ele se formou. Então, ele tem essas coisas militares aí, né? Então, eu queria falar que o sol dele é um sol grau zero, que é o início do signo mesmo, que fala dessa energia física, como eu falei, é uma pessoa muitas vezes impulsiva, muitas vezes ele até se arrepende do que faz, porque ele faz as coisas com bastante impulsividade. Um pouquinho mandão, né? Acho que dá para perceber, a gente percebe bem que ele é bem energético, bem mandão. A lua em aquário, a lua do Bolsonaro, a lua é a forma que a gente pensa, que a gente age, né? A lua do Bolsonaro é em aquário, então, assim, ele é uma pessoa muito influenciável. Ele foi uma criança muito independente, ó. Sabe aquelas crianças que a mãe dá a chupeta, a mamadeira e depois o resto eles viram? Sim. Basicamente, assim, foi uma criança muito e moderninha também, batia a boca com a mãe, viu? Era bem, bem nervosinho. Mas ele é uma pessoa um pouquinho influenciável, a pessoa que é o aquário, principalmente por amigos próximos. Aí o Bolsonaro tem o Mercúrio. O que é o Mercúrio? É a forma de aprendizado, a forma que você aprende, a forma que você ensina. Ele tem peixes. Aí é uma complicação, né? Porque o peixes, ele é uma energia psíquica. O pisciano, ele não é muito de assimilar estudo, não é o Mercúrio em peixes, no caso, que é o caso dele, né? Então, assim, era aquele aluno que passava, sabe? Vamos fazer para passar, é só isso. Não vou me O que dedicar. eu vou fazer para passar? Só isso. Ele não era muito de assimilar. Quando precisava tirar nota em prova, tinha que estudar mesmo, que o negócio dele era esse, que ele não curtia muito, não. Geralmente é uma pessoa um pouco mais sensível, às vezes se demonstra assim numa casca mais dura, mas é sensível, é um pouquinho influenciável também, e acaba pegando a irradiação dos outros. Então, assim, sabe a pessoa, aquela pessoa que você provoca e cai? Porque tem gente que você vai provocar, não vai nem ligar, né? Não você cai. provoca, a pessoa vai, deixa que fale o que quiser. Mas no caso dele, não. No caso dele, ele pega para ele fica nervoso, influencia o dia dele o dia inteiro, ele é capaz de ficar muito nervoso o dia inteiro. Aí, por exemplo, ele tem a Vênus em Aquário. Geralmente, quem tem Vênus em Aquário é uma pessoa um pouquinho, às vezes, até hipócrita, porque ela não quer que ninguém mande na vida dela, mas ela quer mandar na vida das pessoas. Então, assim, quer controlar o que a pessoa faz e alguma coisa assim, mas geralmente é quando gosta. Quando ela não gosta, ela não vai tolir a liberdade de ninguém, não vai querer mandar essas coisas, né?
Que sobre a situação amorosa dele, a gente fala um pouquinho mais para frente. Que no mapa, primeiro, quando eu olho primeiro todos os planetas. E aí, depois que eu vou olhar as casas, né? Que aí são as fatias da pizza, que aí cada casa vai falar sobre um aspecto da vida. Ah, sei, entendi. Entende? Uhum. Então, aí eu vou dar mais um panorama aqui para a gente ver como que ele é como pessoa, né? Porque às vezes a pessoa se demonstra uma coisa na TV ou para todo mundo, né? Mas no fundo ela é uma pessoa mais doce, mais sensível. É isso mesmo. Não demonstra, precisa da casca, É. né? Aí ele tem Marte em Touro, que é aquela pessoa muito conservadora. Aí tem a Vênus em Aquário, que é conservadora, mas às vezes por debaixo do pano dá aquela escondidinha, né? Debaixo do pano. Então ele é um pouco conservador, bem conservador. Marte em Touro, Marte é o deus da guerra, né? Em Touro é bem conservador e é uma pessoa que gosta realmente de prazeres da vida, comer bem, dormir bem. Sabe aquela pessoa que gosta de ter o dinheiro do banco, ela nem vai gastar, mas saber que o dinheiro tá lá, Eu sei. olha o dinheiro, todo dia ele olha e fala, não, meu dinheiro tá lá. É uma pessoa bem conservadora que gosta de ter dessa relação com o dinheiro, né? O Júpiter em Câncer, Júpiter é o planeta da expansão, da sorte. O dele é em Câncer, ele é uma pessoa que realmente ele gosta de ficar em casa, a casa dele é um lugar especial, né? Ele tem essa coisa de gostar de ficar perto da família. E ele lida bem com dinheiro e pode ter lucro com imóveis, assim, ele acha que ele tem bastante. Né? Acho que o pouco que a gente conhece, a gente sabe que ele tem bastante imóveis. É o tipo de pessoa que gosta, não vai ficar fazendo grandes investimentos, essas coisas. O Júpiter em Câncer, ele gosta mesmo de investir em casa, gastar o dinheiro com casa, ter casas, né? Ter posses. Até, às vezes, a criação da pessoa também ensina isso para ela. Aí agora eu vou falar de Saturno. Saturno é o deus bravo que tem dentro da gente, né? Aquela coisa brava. O dele é em Escorpião. Então é um pouquinho mais bravo, mais magnético que as outras pessoas, né? Tem sorte nas finanças. Gente, pode falar o que quiser. O Bolsonaro, acho que ele nunca na vida dele soube o que é passar necessidade em relação ao dinheiro. Ele nunca passou. Isso desde muito novo, desde criança, sempre teve uma estrutura muito boa. Quem tem Saturno e Escorpião é muito difícil não ter dificuldades, sabe aquelas dificuldades que, ai, nossa, fiquei totalmente sem dinheiro. Vai, claro, né? Às vezes não vai estar como a pessoa quer, mas não passa esse tipo de problema. E geralmente quem tem Saturno e Escorpião vai ter sempre problema na parte para baixo do umbigo, que aí é a parte geniturinária, os órgãos sexuais ou alguma coisa assim, tá? Então, geralmente é aquela parte, foi bem aonde o Bolsonaro tomou a facada. Que assim, olhando, se você for olhar anatomicamente, ele não deveria nem estar vivo mais, né? Sim. Porque aonde pegou, da forma que pegou, pegando intestino, né? Ele é uma pessoa muito forte. Mas essa parte dele é um pouquinho mais sensível. E aí depois que a gente vê os planetas, aí os outros planetas são geracionais, eles se relacionam mais com a geração dele, de quando ele nasceu, o pessoal, as gerações. Porque aí é Urano, Plutão, Urano, Plutão e Netuno. Esses planetas, eles são um pouco mais lentos, mais demorados, eles ficam gerações nos signos, né? E aí a gente vai para a roda, né? Aí cada um vai falar sobre um aspecto da vida. O ascendente, que é o primeiro, a casa 1, que é a forma que a pessoa se mostra, a forma que a pessoa se apresenta para o mundo dele é Áries, então eu nem preciso falar muito. Né? Para quem conhece o signo de Áries, é um signo
energético, bravo. Ele é líder, né? Sempre vai se mostrar aí mais mandão. E é o caso, né? Ele é bem assim. A casa 2 em Touro também, que fala sobre ter. Sobre a casa 2 fala diretamente sobre o dinheiro, mas também fala sobre longevidade. E a casa 2 dele é em Touro. Então, assim, pelo mapa astral, pela tendência do mapa astral, o Bolsonaro é uma pessoa que ainda vai viver muito. Viver bastante. Tá. E por mais assim que ele tenha esses problemas de saúde, todos ele consegue se. O problema é viver em debilidade, né? Porque é muito ruim. Mas assim, ele tem uma capacidade um pouquinho maior de recuperação. Então, assim, como eu cito num exemplo, sempre quem tinha casa 2 em Touro era a Rainha Elizabeth. Tá. Durou muito tempo, então é mais ou menos essa comparação. Apesar dele ter Marte em Touro, que pode deixar ele um pouco mais nervoso que o normal, né? Ser aquela pessoa que pode ter ataque do coração, porque realmente é muito nervoso. Mas, será que Bolsonaro é mais calmo agora? Será? Acho que as responsabilidades dele diminuíram um pouco, né? Ele é uma Diminuíram. pessoa muito preocupada com as responsabilidades. Marte na casa 2, também, ele tem o planeta Marte dele está na casa do dinheiro, então ele sempre vai ter dinheiro, aquela história, né? Marte é a iniciativa, o impulso, e ele, no caso, sempre vai ter. A casa 3 em Gêmeos, quem tem casa 3 em Gêmeos, às vezes não tem muito filtro, aí acaba falando besteira, tem um impulso para falar muito besteira, né? Então, e se nada tivesse dado certo, o Bolsonaro quisesse ter sido um professor, por exemplo, tinha dado muito, muito certo para ele. Apesar dele ser um professor muito bravo, às vezes até Imagino. Às vezes até implicante, né? Implicar com aquele aluno, porque ele tem isso. Mas ele daria um belo professor, ele saberia explicar bem, se ele quisesse, né? Eu acho que não foi o caso. Mas se ele fosse professor, ele iria para que ramo, assim, exatas? O mapa... Não, exatas não. Não. Exatas não, É. não. Quando eu falo de professor, no caso dele, né, que tem, assim, algumas limitações por conta desse Mercúrio em Peixes, que não é uma pessoa que sintetiza muitas coisas, é um tipo de pessoa que, por exemplo, assim, ela se forma em educação física. Então, ele aprendeu a dar aula de polichinelo. Então, assim, ele vai ser especialista naquilo, ele vai acabar dando aula naquilo. Mas é só aquilo. Ele não vai ser um grande mestre em polichinelo, ele não vai ser um grande pesquisador, ele aprendeu tanto que ele vai ensinar. Só isso. Ele não é um grande professor. Teria dado certo. Eu tô lá, né? Ou, por exemplo, um treinador de equipe. Então, ele entrou no exército. Os próximos que entrar, ele que queria treinar, por exemplo, ele que ia ensinar, ele que ia mostrar o pelotão, ele que ia falar como funciona, mais ou menos nesse sentido. Né? Não um professor nato, que é aquela pessoa literária, que estuda, que é científica, que pesquisa, que vai falar. Não, é porque ele realmente aprendeu, ele vai acabar ensinando. Mais ou menos assim. Meio empurrado. Tá. Entende? A casa 4 em Câncer, a casa 4 ela fala, né, da gente tanto na infância, na infância, quando a gente era bem pequeno, quanto vai falar lá quando a gente é adulto. Ou quando a gente vai morrer, na verdade. Então, fala do começo e do fim da vida. Melhor assim. O Bolsonaro, ele teve uma infância bem segura, com os pais muito protetores, pais energéticos, né? Aparece muito aqui, até com esse Júpiter na casa 4, deviam ser pais bravos, né? Exigentes. Mas, assim, em compensação, a época final de vida dele, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego. Acho que não vai ser uma pessoa tão cobrada ali no final da vida, uma pessoa que vai ser bem tranquila quando ficar velhinho. E casa 5 em Leão, que é um pai super protetor, sempre, né?
super protetor dos filhos, mas sempre vai proteger. Casa 5 fala sobre os filhos, é o leão, né? Aquela coisa, né? E o Plutão na casa 5, provavelmente um alto e baixo aí com um dos filhos, eu sei que ele tem um pouquinho de rusga aí com um dos filhos, mas são muitos, né? Algum ia dar errado, um ia dar muito certo e algum ia dar muito errado, não tem jeito. E ele tem um sofrimento com esse filho que é desnecessário, porque se ele aceitar o filho como é e deixar o filho ser quem ele é, ele vai ser mais feliz, né? Mas tem alguma coisa obscura, e tem um Plutão na casa 5 que tem alguma coisa obscura quando fala em situação aos filhos, tá? A casa 6 que fala sobre a saúde, sobre o dia a dia, ele tem casa 6 em Virgem, então ele é uma pessoa assim que provavelmente quando ele tinha que cumprir horário, trabalhar, ele é uma pessoa muito correta com isso, ele não tinha problema em cumprir horário, problema em ir trabalhar, ele não tem, apesar de eu particularmente achar que ele não gosta muito disso. De regras? Mas ele segue as regras, ele é uma pessoa que segue as regras em relação ao trabalho, porque a casa 6 ela fala do trabalho, do cotidiano, do profissional, inclusive também fala da saúde física. E também fala sobre intestino fraco dele. Então, assim, quem tem casa 6 em Virgem tem intestino fraco. Aí ele vai lá e ainda toma uma facada. Então, assim, acho que para o resto da vida é o lugar que ele vai mais ter que ter cuidado. E seria o ideal que ele comesse uma alimentação natural. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, que a gente fica sabendo com matéria, com conversa, né? Às vezes, pelo que ele fala, o Bolsonaro não come muito bem, não, gente. Ele gosta de porcaria, tipo pãozinho, doce. Ele não é de alimentação natural, não. Gente como a gente, né? Como a gente, Aí a casa 7 dele é em Libra, né? Que fala sobre os relacionamentos, a casa 7 sobre os casamentos. E aqui, assim, é muito claro para mim nesse mapa dele que ele tem um Netuno na casa 7. Provavelmente, o Bolsonaro, aqui é muito, muito explícito que ele ainda não casou direito. Ele ainda não casou com a pessoa que ele ama. Ele até tá tentando dar certo com a pessoa que ele tá agora no momento, né? Mas ele não tá feliz, ele não é feliz para ele. O casamento é uma pedrinha no sapato. E ele tem esse Netuno na casa 7, que sempre vai ter algum problema, bem do gênero assim de confusão mesmo, sabe, literalmente ser traído mesmo, tomar chifrada mesmo, essas coisas. É um pouco a história, lembra da história que a gente às vezes sempre escuta do dedo podre? Uhum. Ele tem um pouquinho, o Bolsonaro, ele não tem, ele ainda não encontrou a alma gêmea dele. Pelo mapa, pelas características aqui que seria da pessoa que ele tá junto. Mas será que ele encontra? Então, quando tem Netuno na 7 é bem difícil, viu, André? É bem difícil a pessoa encontrar. A pessoa não gosta de ficar sozinha. Quem tem casa 7 em Libra, é muito difícil a pessoa gostar ela não fica sozinha. Então, ela aceita o que está ali do lado, vai aceitando as coisas, mesmo estando infeliz, só para não ficar sozinho. Eu sei. E assim, muito provavelmente que termine essa relação e ele imediatamente já começa outra. Ele não vai dar tempo para o coração dele saber se é a pessoa certa, porque ele não consegue ficar sozinho. Jamais. Acho que isso nem faz parte da vida dele, ficar sozinho. Tá. E a casa 8 em Escorpião, que a casa 8 ela vai falar sobre crise, transformação. Ele tem uma capacidade de recuperação como pessoa. O Escorpião, ele se recupera, assim, por mais que aconteçam essas coisas com ele respira e continua, sabe? Ele não se deixa abalar pelas coisas, né? E às vezes esse tipo de casa 8, assim, o pessoal gosta muito de falar sobre a morte, né? E aqui fala da dele, né? E ele é legal que quem tem casa 8 Escorpião
Ele sabe exatamente a hora que vai morrer, quando a pessoa... Porque tem gente que vai morrer do susto, né? Vai, às vezes fica internado muito tempo, alguma coisa. O Bolsonaro não, ele vai ter a capacidade de saber que está morrendo, vai pedir desculpa para quem tiver que pedir. Sabe Olha, aquela situação dramática da morte? eu sei, que interessante, né? Então não vai ser uma morte de repente, vai estar desacordado, ele vai saber que está partindo. Sabe? Vai saber que está partindo. Quem estiver perto, ele vai mandar mensagem. Sabe aquela morte que a pessoa manda mensagem? Eu Ó, sei, faça isso, sei. né? Olha, eu fiz isso. Vai ter E dá tempo aquela... de se despedir, né? A despedida a dele vai ser bem assim. É Sei. engraçado, né? O É, mapa fala sobre isso. nossa, interessante, eu achei. E quando a pessoa... quando eu vejo no mapa situações assim, que é chato, né? Porque a pessoa pode achar que pode acontecer com ela amanhã, mas não é bem assim. A gente olha as outras casas para saber. Então, se eu vi a casa dele, que ele vai viver bastante, né? Como que eu vou falar que... Como que eu vou falar que ele vai morrer o ano que vem? Porque tem gente que espera, né? A gente sabe disso. Mas não, ele vai viver bastante, mas a morte dele vai ser mais ou menos assim, com ele declarando alguma coisa para alguém, tá? Olha, E o Saturno na casa 8, que é a responsabilidade, né? Muito as responsabilidades que pegam aí nele, e por causa de influência ele acaba fazendo coisa errada, e esse tipo de preocupação atrapalha ele. E que mais que eu poderia falar? O meio de céu dele, que é meio de céu em Capricórnio, que geralmente são pessoas que vão mesmo para a área de militarismo, de cargo de responsabilidade, e para ele acho que foi um pouco de uma frustração, porque ele tem um Quirón aqui nessa mesma casa, que fala que ele não conseguiu fazer o que ele queria. Então, assim, por mais que esteja lá, hum, que ele seja um político, acabou sendo de sucesso, né? Foi presidente, né? Teve seus problemas aí, mas não era o que ele queria. A mágoa dele era não ter ficado mesmo do no exército? Do exército. O exército. negócio dele era ter ficado no exército. E que mais aqui? A casa 11 em Aquário. Ele tem muitos amigos desde aquela época, da época da academia, né, do exército. Ele é uma pessoa que ele tem esses amigos. Ele tem um pouco de dificuldade de fazer amigos novos, das pessoas entrarem na vida dele. Ele tem um pouquinho dessa dificuldade, mas os poucos amigos que ele tem são bem sinceros e ele não tem problema com isso. E a casa 12 em Peixes, que é uma pessoa que gosta, apesar de gostar de ficar com a família, é uma pessoa que gosta muito da solidão, ele não gosta tanto desse monte de gente. Uma vez eu até cheguei a ver uma entrevista dele falando que ele estava de saco cheio, que ele queria comer pastel na feira, tomar calda de cana, e ele já não podia mais, porque ele gosta dessa individualidade, dessa coisa de poder, dessa liberdade. E essa casa 12 dele fala disso. E a casa 12 fala de consciência espiritual. Então, o que demonstra para mim que ele é uma pessoa ele acredita muito em Deus, ele tem uma fé muito grande em Deus. E é isso, esse é o mapa do Bolsonaro, esse é nosso ex-presidente aí. Ô, Paula, e ser a questão dele ter sido presidente, ter entrado na política, isso você viu no mapa dele ou não? E no mapa dele? É. Eu vi no mapa dele, inclusive, ele tem uma estrela que a gente chama de estrela fixa, que chama Achernar, ou Achernar, né? Essa estrela, ela fala que a pessoa ela vai acabar indo para a política. Ele tem uma outra estrela fixa, que ele tem 3 estrelas fixas de destaque. As 3 estrelas dele é de muita sorte. A maioria das pessoas não tem tantas estrelas de sorte. Ele tem as 3. Ele tem a Dina, que é o que dá para ele a boa saúde, essa coisa dessa sorte, né, dele ter saído do hospital, porque com a facada que ele levou, não era para ter saído, não. E a Arcturus, que é a fama, a riqueza, mesmo que ele não procure isso ia acontecer. Então, assim,
toda vez que ele tentou se candidatar a alguma coisa, se você olhar na vida anterior, pregressa dele, ele conseguiu, né? Ele nunca deixou de se candidatar. Então, ele é uma pessoa que ele tem um brilho pessoal, ele tem um destaque. Ele acho que a eleição que ele perdeu foi a última. A última, é. Que também os trânsitos dele não estão legais. Aí trânsito é um outro assunto, né? Que ele está relacionado ao mapa astral, mas é um outro assunto. Mas realmente ele está passando assim por anos muito difíceis. As coisas começam a melhorar para ele em 2026, a dar uma arrumada, né? Mas ele está passando por situações bem difíceis agora. Tá. Possibilidade dele voltar na política? Muita. Tem essa possibilidade? É. Possibilidade dele voltar sim. Tem possibilidade dele voltar sim, dele querer retomar tudo, porque ele tá parado, né? Porque talvez ele não queira mais ser presidente, por exemplo. Tá. E a questão dele ser preso, né? Você acha que o mapa dele aponta isso ou não? No mapa não. No mapa, eu vou ser bem sincera, no mapa não aponta. Mas a gente precisa ver os trânsitos, né? Entendi. Porque nos trânsitos é que vai falar. Porque, assim, a prisão, a gente precisa entender que não é uma coisa que é para sempre. Não é uma passagem, uma coisa que pode... Isso vai aparecer mais nos trânsitos mesmo. Sei. Tá bom, então. Ô, Paula, vamos fazer o do Lula agora, então? Vou até tentar fazer rapidinho, né? Tá bom. Não, tem um tempinho ainda, pode... Tem um tempinho? É. Tá, então vamos lá. O Lula, ele é um escorpiano nato, né? Ele nasce no dia 27/10 em Caetés, em 1945, em Pernambuco. A história do Lula é um pouquinho confusa, né? Porque ele foi, a princípio, registrado dia 6, e aí depois viram que foi um erro, era um irmão dele que tinha nascido dia 6, e aí depois descobriu-se que ele nasceu no dia 27. Quando a gente faz um balanço energético do Lula, ele é quase como se ele não fosse um escorpiano, né? Ele é mais libriano do que escorpiano. Porque, por causa desses trânsitos dele aqui, inclusive ele tem até um stellium aqui na casa 5-6, são vários planetas um do lado do outro, e ele tem outro stellium na casa 3. A casa 3 é a comunicação. E aí ele tendo esse monte de planeta na casa 3, a gente já sabe, né? Querendo ou não, o Lula, ele é um bom comunicador. Ele fala muito bem, né? Ele expressa muito bem o que ele quer. Ele consegue falar sobre isso. E quando eu olho o mapa do Lula, sobre as estrelas fixas, né? Que no primeiro vídeo eu acabei não falando. O Lula, ele tem uma estrela fixa de sorte, mas é uma das melhores, que é a Procyon. E fica bem na casa 3, que é a área da comunicação, é a área que ele vai se mostrar, que ele vai aparecer. E, geralmente, quem tem essa estrela é uma pessoa que acaba ganhando fama, acaba ganhando sucesso. E o Lula também, ele nasce na energia do número, né? Eu também, às vezes, olho a energia do número, para saber o direcionamento das pessoas. No mapa astral, quando eu vou fazer a leitura, eu sempre olho. Porque também dá um direcionamento muito bom para a pessoa. O Lula nasce no número 11. O número 11 é um número de destaque, vai sempre se mostrar. A riqueza rápida, né? A coisa que acontece de repente. Aquela vontade, de repente, que dá e realiza, e também é a parte espiritual. Então, assim, ele tem uma função, além de como pessoa, ele ainda vai ter uma função espiritual. Eu não sei se ele segue alguma religião, se ele contribui para alguma religião, mas geralmente quem tem número 11 tem que contribuir para uma religião. É importante contribuir para uma obra de caridade. Eu acredito que ele faça as dele, né? Com certeza. Uma filantropia ou alguma coisa assim. É sempre muito importante para quem tem 11 no número de nascimento.
Bom, aí esse Sol Escorpião beneficia ele, né? Ele nasce aí com o poder do convencimento, né? Ele tem aquela personalidade forte. O Lula, ele tem uma presença marcante, né? Você olha para ele assim, ele é uma pessoa que chama muita atenção. A capacidade mental, energia psíquica, né? Algumas vezes, poucas vezes a gente viu ele emocionado, apesar que eu acho que eu já reparei bastante nele emocionado, que o Sol Escorpião, ele é o aprofundamento, né? Uma pessoa um pouquinho mais emocionada, mais virada para o emocional. E aí ele tem a Lua em Leão. Essa Lua, ele sempre vai demonstrar os grandes trunfos dele, né? Então, gosta de mostrar o poder, ele gosta de mostrar que, ó, eu estou aqui nesse lugar, você viu? Você falou que eu não ia conseguir, eu consegui. Ele tem muito disso, é um orgulho, né? Bom, o signo do leão, ele é regido pelo Sol. O Sol é o orgulho, é a autoconfiança, né? Isso é maravilhoso. Quando você tem a Lua em leão, é maravilhoso. O Mercúrio em escorpião, o Mercúrio em escorpião, o Mercúrio, como eu falei, é a forma que a gente aprende, entende. Quem tem Mercúrio em escorpião sempre vai ser aquela pessoa que vai se aprofundar no assunto. Então, assim, nunca vai ficar no raso. Então, eu quero ser o padeiro, quem tem Mercúrio em escorpião, eu vou ser o melhor padeiro. Então, ele vai estudar os vários tipos de pães, ele vai estudar qual o melhor fermento, qual o melhor... Ele sempre vai ter essa perspicaz, sabe? De se aprofundar nas coisas. Então, é o caso dele. E a crença em si, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, deixa de realizar as coisas, porque a gente não acredita nem na gente, né? Então, ele acredita nele e ele vai fundo quando é muito difícil ele decair. A Vênus em Libra, né? A Vênus é a forma que a gente se relaciona, tanto com o outro quanto com os outros. Ele tem Vênus em Libra, então, assim, sempre você vai perceber o Lula que ele é uma pessoa que fica ali, né, em cima do muro. Ele até fala que ele é esquerdista, ele até fala que ele é da esquerda, que ele é... Mas se você reparar bem, de todos esses anos, desde que ele se elegeu lá a primeira vez, né, o Lula, ele nunca foi. Ele sempre tentou conversar com todas as esferas, com todas a direita, com a esquerda. Na verdade, se a gente fosse classificar mesmo, o Lula, ele é uma pessoa de centro, né? Ele quer estar sempre político, né? Sempre político, Toda vez, quando você lembra do signo de Libra, né? O símbolo é o símbolo da justiça. Então, é uma pessoa equilibrada, tá sempre ali, né? A diplomacia, vamos falar assim. O signo de Libra é a diplomacia. Então, assim, muito difícil ele ser grosseiro, mal educado, às vezes por causa da criação, né? Ele é uma pessoa que tem Urano em Gêmeos, então, assim, ele também não tem muito filtro, né? Acaba falando besteira. É que nem eu falei no outro vídeo, né? A assessoria do Lula é muito boa, porque se deixasse ele falar o que ele quer, ele já tinha sido cancelado, gente, porque ele não tem filtro, ele vai falando e não tem conversa. Marte é o deus da guerra, né? O Marte do Lula é em Câncer, então ele é uma pessoa que ele não desampararia a família de jeito nenhum, uma pessoa muito apegada com a família, super protetor. Eles devem brigar bastante, viu? Bastante. Sabe a picuinha de família mesmo? Eu sei. Grande família. Uhum. A vida é assim, tem picuinha, tem fofoquinha, tem filho falando mal da madrasta. Nossa. Sempre tem, não tem conversa aí, sempre vai ter. Júpiter em Libra, Júpiter é o deus da sorte, da expansão, ele tem Libra, né? Muita sorte. E é o que faz ele gostar de ambiente requintado, a história do lençol de algodão egípcio, né? Gosta do bom.
gosta de coisa boa, o libriano geralmente gosta de coisa boa, ele não vai comprar uma bolsa de couro falsa, ele vai comprar uma bolsa de couro muito boa, então, assim, tem essa coisa aí. O Saturno em Câncer, né, o Lula nunca foi dado a namorico, o Lula namorou, e às vezes que ele namorou, ele geralmente casou, ele é uma pessoa muito, muito certa, muito correta nesse sentido. É Urano em Gêmeos, que fala sobre a boa comunicação, mas que não tem filtro, né? Aquela coisa, né? E o Netuno do Lula é em Libra. O Netuno é o planeta da confusão, e geralmente, quando a pessoa tem Libra, a pessoa tem uma leve tendência ou a ser alcoólatra, ou abusar de drogas, ou abusar até de remédio. Nossa. Você pensa que fica tomando remédio? Então, o Netuno em Libra tem que tomar cuidado, porque tem uma tendência a ter vícios bem ruins aí. Porque tem essa coisa aí. E o Plutão em Leão, ele gosta de estar no poder, ele gosta de estar lá em cima. Então, assim, se ele for de uma fábrica, ele vai ser o chefe da fábrica. Se ele for de uma equipe toda, ele que vai ser o líder. Ele sempre vai se destacar nessa posição, não vai ter jeito. O ascendente do Lula é em Touro, que gosta de viver no luxo, né? A gente depois, a gente que o diga, né? Nós eleitores que vimos aí, ele realmente gosta muito do luxo, gosta de gastar dinheiro, né? Depois que ele pegou aí a presidência aí, teve que fazer a reforma, a gente ficou sabendo quanto ele gastou, é porque ele não gosta de porcaria, não. Então, a casa 2 do Lula é em Gêmeos, então as viagens estavam marcadas, principalmente viagens a trabalho, que a casa 2 em Gêmeos vai viajar muito a trabalho. E é bem o caso dele, né? Urano na casa 2, os ganhos financeiros serão irregulares, né? O dele deve ser bem irregular para cima, né? Bota irregular nisso. Ai, meu Deus, 1 milhão esse mês? Ai, não, foram 3. Ai, nossa, bem irregular. Mas tá tudo certo. Geralmente quem tem Urano na casa 2 ganha dinheiro repentinamente também, tá? Pode até ganhar em loterias, essas coisas aí, ganha dinheiro repentinamente. A casa 3 em Câncer a casa 3 fala sobre inteligência, aprendizado, né? A casa 3 em Câncer é uma pessoa que aprende as coisas e tem uma memória ótima. Memória ótima, ela é bem ambígua, porque você vai lembrar tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então, se você tem uma memória boa aí, nem sempre é tão vantajoso, assim. Para passar na prova, sim. Para lembrar o que o irmãozinho fez em 1957. Não esquece mais, não. Aí ele tem Marte na casa 3, que é a capacidade de pegar as coisas no ar. As pessoas podem até tramar contra ele, mas ele tem muita capacidade. Ele pega num jeito da pessoa olhar, num jeito da pessoa falar, ele pega a conversa, ele pega as coisas muito rápido. Pessoa muito rápida para isso. E o Saturno na casa 3, é interessante que a história do Lula, ela é bem assim. Geralmente quem tem Saturno na casa 3 e vive o retorno de Saturno, que é lá dos 28 aos 30 anos, vem uma responsabilidade. Então, é a hora que a pessoa resolve casar, a pessoa resolve ficar junto com uma pessoa, começa a ter responsabilidade. Às vezes, até nessa época que a pessoa começa a trabalhar, porque até antes a pessoa não estava nem aí. A casa 4, que fala, né, como eu sempre falo, a casa 4 fala do início da vida e do fim da vida. E o Lula, ele tem a casa 4 em Leão, então é uma pessoa que aprendeu o bom moral, os bons costumes com o pai, com a mãe, né? Eu ainda não sei a situação dele com o pai e com a mãe, mas que ele aprendeu muito mais com a mãe dele, né? Por ele ter a Lua na casa 4, foi uma pessoa bem importante na vida dele, bem responsável na vida dele. E fala sobre a época final de vida, bem proveitosa e com muito sucesso. Então, quem está esperando aí, ele também é uma pessoa que vai durar muito. E o Plutão na casa 4, geralmente quem tem Plutão na casa 4 não mora onde nasceu. Muito raro acontecer. Nem acontece, não acontece.
A casa 5 em Virgem, ele tem um relacionamento bom com os filhos. Uma curiosidade para quem tem casa 5 em Virgem, estiver assistindo aí. Gente, quem tem casa 5 em Virgem não tem muita sorte em jogo. Ah, Aí tá, daqui a pouco todo mundo procurando se tem casa 5 em Virgem. Netuno na casa 5 é a confusão do amor, ou a perda de um amor. E a gente sabe que, por exemplo, aqui pelo mapa astral, quando eu fiz os cálculos, a gente descobre que a Marisa era o grande amor da vida do Lula. Do Lula. Ele teve a sua alma gêmea, ele teve o seu grande amor. Hoje a Janja, né, que vai estar entrando aí na casa 7 dele em Escorpião, a Janja, ela na verdade é uma pessoa que impulsiona ele para a vida, que dá vida para ele, que deixa ele feliz, né? Mas ela não é o amor da vida dele. Ele ama muito, né, por ter uma pessoa do lado, não ficar sozinho, mas ela não é, não. Quem foi a Marisa mesmo. Ele teve o grande amor da vida dele. E a casa 6 do Lula é em Libra. A casa 6 fala sobre o cotidiano, a saúde, a profissão. Casa 6 em Libra, cotidiano, a gente já sabe, né? Uma pessoa bem diplomática, principalmente no trabalho, no dia a dia. Ele não é de arrumar grandes brigas, apesar de no começo aí da profissão dele aí como que chama o que ele fazia mesmo, André? Metalúrgico? Isso. Como metalúrgico, ele era aquela briga, né, pelo sindicalismo, mas ele estava mais pensando na humanidade, em estar todo mundo bem, do que só nele, né? Então, no dia a dia, para trabalhar, ele sempre foi uma pessoa muito agradável, né? Sempre, tanto que eu acho que por isso que ele foi escolhido para representar sindicato e as coisas assim, porque ele era realmente uma pessoa muito querida no trabalho, e eu acredito que no dia a dia dele, ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila, ouve todo mundo, não é aquela pessoa que fica estressada ou que fecha a porta do escritório e fala, hoje eu não quero falar com ninguém, ele não é assim. Realmente, no dia a dia, ele é uma pessoa mais calma e consegue conversar com todo mundo, tem um pouco de paciência para isso. E esse Júpiter na casa 6 dele, que dá essa atração aí por leis, por saber um pouquinho mais, ele realmente é bem inteirado, né, desses assuntos, ele sabe muitas vezes que caminho seguir aí para, mesmo com assessoria, tudo, ele sabe que posicionamento tomar, ele é uma pessoa muito inteligente. A casa 7 em Escorpião, que fala sobre a vida íntima, né? É uma pessoa que não consegue ficar sozinha, que precisa namorar mesmo, no sentido de fazer amor mesmo. Ele é uma pessoa que está sempre precisando, tá com essa parte aí girando, sempre fortalecida. Então, ele não conseguiria ficar sozinho, não é uma pessoa que... E no relacionamento, no caso, né, esse Mercúrio na casa 7, que fala sobre o outro relacionamento, com certeza seria uma pessoa bem mais jovem que ele, ou uma pessoa que pensasse muito mais jovem que ele, né? Ou então, quando você tem Mercúrio na casa 7, você olha lá, você sempre vai dar preferência para ter uma pessoa muito intelectual do seu lado. Então, assim, não pode ser uma pessoa burrinha, nem tanto que realmente é verdade, né? Quem deu a fina estampa nele foi a Marisa, né? Marisa foi uma pessoa que deu a fina estampa para ele e a Janja está tentando dar também, né? E ela é mais jovem também, então sempre vai ficar nesse ritmo aí. E a casa 8 em Sagitário, já o Lula é diferente do outro, né? Quando a gente fala de morte, a morte dele vai ser muito apegada com Deus. Então, eu acredito que ele ainda vai estar naquela situação, se apegando na fé de ainda ficar vivo. Ele não vai aceitar muito a morte, não, assim, de cara. Com ele já é um pouquinho diferente. E, que mais? Vamos falar aí. O meio de céu dele em Aquário, né? Eu acabei pulando a casa 9, que a dele é em Capricórnio, que fala sobre a fé religiosa. Ele é um pouquinho mais ortodoxo, né? Ele até aceita as outras religiões, mas
ele é católico, não muda, ele não teria outra, né? Ele fala sobre o senso de justiça da casa 9, e aí depois a gente vai para a casa 10 em aquário, que é quando pensa, geralmente quem tem casa 10 em aquário, vai pensar sempre num todo, no em volta, no entorno. Geralmente as pessoas que são preocupadas com ações sociais, ações humanitárias, geralmente são pessoas que acabam trabalhando em ONGs, em sindicatos, sempre assim, para você ver como é certinho o mapa, né? No caso dele é bem certinho. A casa 11 dele, que fala sobre os amigos, ele tem casa 11 em peixes, então assim, sempre vai ter muitos amigos, sempre gente muito próxima, não pessoas exatamente fiéis, né? Inclusive, ele tem um Quirón aí, que a mágoa dele foi uma traição de um amigo, né? Ele foi traído, dentro até do próprio partido dele. E a casa 12 dele, que vai falar sobre a consciência espiritual, sobre as coisas da vida, as inspirações. A casa dele é em Áries, né, que fala sobre a traição de amigos também, mais uma vez. E é isso. Ficou alguma dúvida do... Ô, Paula, e a questão, você viu no mapa dele que ele seria político, seria presidente, isso apareceu? Sim, com esse stellium que a gente fala, que ele tem aqui na casa 3. A casa 3, ela fala tanto... A casa 3, para você ter ideia, é uma casa bem movimentada. Ele fala sobre aprendizado, sobre comunicação, fala sobre a vida com os irmãos, e fala sobre a política, tanto a casa 10 quanto a 9. A casa 3 e a 9, desculpa. E a casa 3 dele tem um stellium. Então, assim, se ele não fosse um político, ele com certeza seria um grande comunicador de mídias. Ele ia estar em algum lugar na mídia. Então, assim, tá marcado dele. Inclusive, a roda da fortuna dele fica na casa 10, que vai falar exatamente sobre isso, sobre a realização. Então, assim, é muito presente. E essa estrela também, a Procyon, é essa estrela que leva também para o lado político. É muito engraçado. E a questão dessa prisão dele que aconteceu alguns anos atrás, apareceu no mapa a prisão? Não. Não apareceu. Tá. E continua como presidente, pode sair, alguma coisa assim, você vê? Na verdade, a gente teria que, como eu sempre falo, a gente teria que ver como trânsitos. Eu tinha visto alguma coisa assim. Na verdade, o que eu tinha visto dos trânsitos do Lula é que ele está treinando uma pessoa, ele realmente, Lula, Luiz Inácio, né, no caso, não o presidente, ele não quer mais não, tá? Ele está bem cansado pelos trânsitos dele, ele está bem, ele já está quase entrando em querdária, que a gente chama na astrologia. Ele vai querer, na verdade, mais curtir a vida. E ele está tentando encontrar uma pessoa para ficar no lugar dele. Só que estão vindo muitas crises e talvez ele esteja escolhendo a pessoa errada para colocar no lugar dele. Tá, entendi. Certo? Tá, ok. Ele não quer, não. Pode ser que as circunstâncias da situação, até para dar uma continuidade no partido, a circunstância da situação mesmo, de não conseguir treinar essa pessoa, que eu acho que vamos ter umas respostas aí sobre essa pessoa agora em outubro, terminando as eleições de São Paulo, talvez a gente tenha muitas respostas sobre a reeleição do Lula depois disso. Tá. E outra coisa também, pelo que você falou, ele não vai morrer agora, vai viver um tempinho. Vai viver um tempinho. Ele vai viver um bom tempinho aí. É que, na verdade, ele já tá com quantos anos? Acho que é uns 70 e poucos, né? Não sei a idade dele, mas acho que é uns 70 e poucos, né? Sim, acho que ele tá quase fazendo 80, não? Tá. Então, tá batendo, né? O cansaço, muito, muito compromisso, né? Muita viagem, Ele não tá querendo se reeleger, não, mas se for preciso, por causa do partido dele, para manter essa questão, é capaz dele ir, porque ele é assim, né? Mas ele não quer, não. Pelos trânsitos dele, ele já tá bem cansado. Ah, tá.
Tá bom, então. Ô Paula, a gente vai encerrar. Eu quero te agradecer mais uma vez aí pela sua presença. Deixa o contato, vai aparecer aí na tela, mas pode falar o contato que você quer falar, Instagram, pode falar. Vou falar um Instagram, é Paula Alquimista, com 2 L's que é all de todo mundo. Hum. A ideia era essa. A gente ainda está criando o canal, né, para poder falar essas coisas, para o pessoal saber, né, para poder consultar seu próprio mapa, e estou aí à disposição para quem quiser fazer. Tenho feito muitos mapas. Eu queria até agradecer você, André, porque acabam vindo muitas pessoas bacanas. O pessoal tem gostado bastante, muitos feedbacks positivos. Ah, que bom. Eu que te agradeço aí pela parceria, pela presença de sempre, viu? E o pessoal que quiser o contato dela tá aí na tela, gente. Instagram, tudo certinho, tá bom? Então é isso, Paula. Eu te agradeço e até a próxima, então. Até a próxima, André. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, gente. Fiquem ligados aí no nosso Fofocar Pod. Semana que vem, segunda-feira, meio-dia, tem outro episódio aí pra vocês. Deixa de se inscrever no nosso canal, dar seu like e deixar seu comentário aí, hein? Até a próxima, então.